Eu adoro cinema, gente. Já tem gente desligando na internet, né? Porque eu falei isso. Eu adoro cinema e adoro ver filme. E há pouco tempo atrás eu vi o filme chamado, aqui nos Estados Unidos, é Lone Survivor, né? E preparando para essa mensagem, eu fui dar uma olhada como é que é o título lá no Brasil. É O Grande Herói, que, aliás, é bem interessante. O título no Brasil é sempre engraçado, eles mudam tudo, né? Às vezes aqui o título é assim, coisa bem simples, Happy, o nome do filme. E lá no Brasil é O Homem que Sabia Amar de Verdade, alguma coisa assim, né? O Bob, é o nome do filme aqui. Lá no Brasil é Bob, Não Peça Mais para Morrer. Alguma coisa bem dramática, né? Bem, eles conseguiram mudar The Lone Survivor para O Grande Herói com Mark Wahlberg, né? E é um filme baseado em fatos reais. A maioria do filme, na verdade, é realidade, fora algumas cenas. Acompanha um oficial das Forças Especiais Americanas chamado Marcus Luttrell. Marcus Luttrell, que escreveu um livro a respeito dessa experiência dele. E o que aconteceu com Marcus Luttrell é que ele e o grupo dele de forças especiais foram enviados ao Afeganistão para ou apreender ou matar um homem de confiança do terrorista Osama Bin Laden. E quando chegou lá, deu uma coisa muito errada, não vou falar tudo porque talvez você ainda não viu o filme, né? Deu uma coisa muito errada e eles precisaram da ajuda da base. Só que teve um problema muito grande, que a pessoa que estava encarregada do rádio não conseguia se comunicar com a base, porque nas montanhas do Afeganistão, eles não conseguiam pegar o sinal. E por causa disso, aquele pequeno grupo de forças especiais, eram 4 ou 5 soldados, tiveram que enfrentar todo um exército de terroristas sozinho e a maioria deles morreu. Bem, você pode ver o filme depois, mas ele é um excelente exemplo do que nós vamos falar hoje à noite, porque nós estamos falando a respeito de trazer o reino à força, e como o Max falou para a gente, se você não viu a mensagem de domingo, dá uma olhadinha na internet e vê, porque é importante para você entender a de hoje. Eu não quero cobrir tudo aquilo, não tenho tempo, mas nós estamos falando a respeito de trazer a vontade de Deus para as situações específicas da nossa vida, através da oração, e vamos ver algumas outras maneiras de fazer isso daí. E o que acontece é o seguinte, é justamente quando nós não entendemos o acesso que nós temos ao reino de Deus, nós sofremos baixas que não precisávamos sofrer, porque nós temos que enfrentar problemas sozinhos, quando todos os recursos do reino estão a nosso dispor. Deu para entender? Assim como aqueles soldados ali tiveram que encarar todo um exército sozinhos. Por quê? Porque o rádio não funcionou. Às vezes, nós enfrentamos exércitos, né, problemas enormes na nossa vida e sofremos sem necessidade. Por quê? Porque nós não entendemos o acesso e como acessar na praticidade o reino de Deus para aquela nossa situação. Para quem não me conhece, meu nome é Beto Carvalho, sou irmão do Fernando, pastorei ali em São Mateus, a igreja The Message, e eu quero começar já falando, começar já na mensagem de hoje, e vou basear esse texto, essa mensagem, no texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 19. Mateus capítulo 16, versículo 18 a 19, aonde Jesus tinha perguntado para os seus seguidores, para os discípulos, olha, o que as pessoas por aí estão dizendo de mim? Eles falaram, uns dizem que você é isso, outros aquilo, e depois ele perguntou para os discípulos, falou, e vocês dizem o quê? E aí Pedro fez aquela linda confissão, falou assim, olha, nós cremos que você é o Cristo, o Messias, aquele que foi prometido, o Filho de Deus vivo. E aí, capítulo 16, versículo 18, Jesus está respondendo a Pedro, então. Primeiro ele diz, Pedro, você não podia saber disso sozinho, Deus que te revelou, e depois ele fala o que está no versículo 18.
E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, as portas da morte, não poderão vencê-la. Primeira vez que a igreja é mencionada no Novo Testamento, na Bíblia, na verdade, a igreja como conceito. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Fale comigo essa frase. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. De novo. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Essa é a tradução da NVI, em português. Bem, vamos começar com o tema central dessa mensagem, que é a questão do reino dos céus. E como nós já gastamos um tempo falando no domingo, o reino dos céus e o reino de Deus se referem à mesma coisa. O reino dos céus e o reino de Deus. Os termos podem ser usados, um ou outro termo pode ser usado e se refere à mesma coisa. Ao que se refere o reino de Deus ou o reino dos céus? Bem, o reino de Deus, como é usado mais vezes esse termo, eu vou usar reino de Deus. O reino de Deus se refere ao seguinte, é bem básico. O reino é um governo, né? Então, o reino de Deus se refere ao governo de Deus e tudo que se inclui. O que se inclui num reino, num governo? Bem, para ter um reino, você tem que ter, primeiro de tudo, o quê? Um rei, né? Você tem que ter um rei, você tem que ter os decretos de um rei, você tem que ter o poder do rei para enforçar, executar seus decretos, você tem o exército do reino, que é usado para servir os propósitos do rei, etc, etc. Isso é um reino. O reino é um governo, que inclui todas essas coisas. Então, isso é o reino de Deus. Para simplificar, eu já falei isso domingo, mas vou repetir hoje. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus. O reino de Deus é o poder de Deus sobre uma situação específica. Outro jeito de se pensar a respeito do reino de Deus é: quem é que tem controle, domínio dessa situação aqui num determinado momento? Tem alguma coisa acontecendo na nossa vida, a gente olha assim, quem é que está em controle dessa situação? A resposta disso aí nos diz em que reino essa situação está existindo. Então, o reino de Deus é isso daí, é o governo de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus sobre uma situação específica. O que é interessante a respeito desse versículo é que Jesus diz assim, quando pela primeira vez ele menciona a igreja, ele fala assim: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Olha para a pessoa aí do seu lado e fala assim: Jesus te deu as chaves do reino. Jesus te deu as chaves do reino. Gente, a gente não entende o privilégio que é isso. Na verdade, o propósito todo dessa mensagem, eu falei com vocês semana passada, aliás, no início dessa semana, no domingo, é que, em aprender isso, eu fui relembrado da grande autoridade que nós temos como servos de Deus na oração. Eu tinha chegado a um ponto que eu achava que a minha oração não fazia diferença nenhuma. Eu amava a Deus, amava a igreja, como continuo amando, amo a Bíblia, mas eu falei, minha oração não faz diferença. Eu oro pelas coisas, mas vai acontecer o que for. E o que Deus me mostrou foi que não é assim. Existe uma grande autoridade que nós temos na oração. E está aí, Jesus fala assim, olha, eu estou dando para vocês as chaves do reino. Eu tenho ali na minha bolsa do meu computador as chaves do meu carro. Não é todo mundo que eu empresto essa chave. Eu tenho ali a chave da minha casa. Não é todo mundo que tem a chave da minha casa. Hoje em dia, lá em casa, a gente tem um daqueles sistemas que você pode botar um número, né? E entrar lá em casa. Então, é uma chave digital. Você sabe que eu mudo aquele número quase toda semana? Por quê?
Porque eu quero limitar o acesso à minha casa. Ter acesso à minha casa é um privilégio. Ter acesso à sua casa é um privilégio. Mas nós estamos falando a respeito de acesso ao reino de Deus. O rei está dando as chaves do seu reino para a gente. Isso é tremendo. É como se o Obama chegasse para a gente e falasse assim, está aqui as chaves da Casa Branca. A hora que você quiser entrar lá e me visitar, entra lá. A gente não consegue nem imaginar esse privilégio. Mas é isso que Jesus está falando, olha, eu estou dando para vocês acesso direto ao reino. O que é chave, gente? O que é chave? Chave é acesso, não é? Chave é poder. Se você tem a chave de um carro, você tem o poder, a capacidade de pegar aquele carro e usar. Se você tem as chaves de uma casa, de uma mansão, você tem acesso àquela mansão, você tem poder de entrar lá e usufruir daquela mansão. Não é isso? Que privilégio. O rei nos dá acesso ao seu reino. A gente, sinceramente, a gente não entende que tamanha autoridade nós temos com essa promessa de Jesus. O acesso do reino é muito poder. É muita autoridade. E deixa eu te falar uma coisa, quando o inimigo das nossas almas entende que ele não consegue desviar a gente do caminho de Deus, porque Jesus falou, olha, aqueles que vêm a mim, eu de modo nenhum vou largar, não vou perder. Aí, o que o inimigo faz? Já que ele não pode tirar a gente do caminho de Deus, ele tenta nos convencer que nós não temos essa autoridade, porque aí nós deixamos de ser frutíferos. Se eu não posso tirar o Beto do caminho de Deus, se eu não posso tirar das mãos de Deus, eu vou pelo menos fazer uma coisa, eu vou fazer que o Beto não atrapalhe o que eu estou fazendo aqui na terra. É isso que Satanás quer fazer com você também. Mas o privilégio é grande, gente, o poder que nós temos é grande. O acesso ao reino é muito poder. E eu não sei se você notou nesse versículo que existem duas portas. Tem duas portas. Jesus fala da porta do Hades, e ele não usa a porta, mas chave é para quê? Chave é para abrir uma porta. Então ele fala das portas do Hades, e Hades aí, algumas bíblias falam inferno. Hades é o mundo dos mortos, né? As portas aí também não é uma porta pequena, a ideia é uma porta de uma cidade, o portão de uma cidade. Então existem duas portas, as portas da cidade do Hades, a cidade da morte, e as portas do reino. Uma porta, nós temos acesso livre. Ele fala aqui, está aqui a chave das portas dessa cidade aqui do reino. A outra tem que ser arrombada. Ele fala assim, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Eu não sei se vocês entendem isso. A posição daqueles que estão em Cristo é uma posição ofensiva. Não é defensiva. A ideia é o seguinte, da igreja, daquelas pessoas, indivíduos que pertencem à comunidade de Deus, lutando, destruindo essa cidade, lutando contra o Hades. E Jesus falando, olha, vocês vão atacar a porta do Hades, e eles não vão conseguir segurar a invasão do reino de Deus. Às vezes a gente pensa que a gente está na defensiva, tudo contra mim, nada disso. Jesus fala assim, são eles que não vão aguentar a invasão do nosso reino. Duas portas, uma acesso livre, a outra tem que ser arrombada. O que tudo isso está descrevendo, gente? O que tudo isso está descrevendo? Presta atenção. Uma citação de C.S. Lewis do livro Cristianismo Puro e Simples, no livro 2, capítulo 2, capítulo chamado A Invasão, ele fala o seguinte: o cristianismo considera que o universo está em uma guerra civil, uma rebelião, e afirma que nós vivemos na parte do universo ocupada pelos rebeldes, um território ocupado pelo inimigo. Assim é esse mundo. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou em sua terra, disfarçado, poderíamos dizer,
e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade vai receber os códigos secretos mandados pelos nossos amigos. Não é por outro motivo que o inimigo fica tão ansioso para nos impedir de frequentá-la. Deu para a gente entender o que o C.S. Lewis está dizendo? Nós vivemos num território ocupado pelo inimigo, as portas do Hades. Mas o verdadeiro rei já veio disfarçado, Jesus veio. E agora ele nos chama para um grande ato de sabotagem para destruir as obras de Satanás. Quando nós viemos aqui, nós estamos recebendo os códigos desse reino. Porque a palavra de Deus são os decretos do rei. É isso daí que a gente vem fazer. Então, gente, vamos entrar no âmago da coisa. Como é que a gente acessa isso? Porque, o que isso tudo quer dizer? No dia a dia, eu e você, nós entramos em contato todo dia com esse reino do Hades, com esse reino do inferno, com as forças do mal. Uma doença na sua vida, na vida de alguém da sua família, depressão, alguém deprimido, vício, qualquer tipo de vício, injustiça, uma coisa acontece com você, com alguém da sua família, e você fala, isso não é justo. Divórcio, traição, morte, assalto, tudo isso daí, gente, é normal no reino desse mundo. No reino do inferno isso é normal. E você entra em contato com isso, como eu também entro, todo dia. Na sua casa, no seu trabalho, na rua que você mora. Isso é o que Jesus está chamando das portas do Hades. E aí ele está tentando nos ensinar como é que a gente lida com isso. Não é lutando sozinho. A gente tem acesso a tudo que o reino tem para nos oferecer. E ele falou, eu vou dar para vocês as chaves. Então, quais são as chaves do reino? Eu quero falar só rapidinho. Eu vou falar para vocês de 5 chaves do reino. Se eu não me engano, são 5. Mas, rapidamente, eu quero só falar isso. Existem 2 pré-requisitos para você poder ter acesso a essas chaves. No capítulo 3 de João, Jesus nos diz que é necessário nascer de novo para simplesmente poder ver, ele usa 2 verbos, para você poder ver e para você poder entrar no reino, você tem que nascer de novo, você tem que ter um encontro com Jesus. Sem ter um encontro verdadeiro com Jesus, não há acesso para essa realidade maravilhosa dos milagres de Deus. O único acesso que há é se alguém estiver orando por você para trazer para a sua vida, mas não há acesso de eu viver nisso daí até eu ter um encontro com Jesus. E existe um segundo pré-requisito para você ter essas chaves na mão. Jesus, quando ele começou a pregar, Mateus 4,17, ele diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus está falando assim, olha, sem arrependimento, mudança de vida, arrependimento é mais só do que me sentir mal pelo que eu fiz. É me sentir mal e mudar as minhas ações. Jesus está falando, sem arrependimento você também não tem acesso. Então, existe muita gente que é cristã, que segue a Deus de alguma forma, mas está vivendo numa vida completamente fora dos planos de Deus. Sem uma mudança, não existe acesso a esse reino. Agora, a partir desse momento que a gente se arrepende, que a gente tem um encontro com Deus, que a gente se arrepende, nós temos acesso às chaves do reino. Fala mais uma vez para a pessoa do seu lado. Você tem acesso às chaves do reino. Quais são as chaves? Quais são as chaves do reino? Mais uma vez, o reino de Deus não é inevitável. Se fosse, você não precisava de chave. Sua vida não vai ser maravilhosa só porque você conhece a Deus. Para você ter milagres na sua vida, você tem que acessar o reino através das chaves que Jesus nos dá. Para que aquelas loucuras todas que nós entramos em contato com elas diariamente, para que elas mudem, tem que haver um acesso ao reino. Nós temos que trazer o reino para aquilo dali, o céu tem que invadir a terra. E Jesus falou assim, eu vou dar a chave para vocês. Quais são as chaves? Em nenhum lugar do Novo Testamento Jesus fala assim, as chaves são essa, essa e essa e essa.
Então a gente tem que meio que deduzir. Eu vou dar 5, eu tenho certeza que tem mais. Mas eu acho que essas são as 5 principais. Chave número 1. Fale comigo, chave número 1. A reunião da igreja local. A reunião da igreja local. Veja bem, não interessa se é numa casa, num pequeno grupo, num templo, num cinema, como nós nos encontramos ali em São Mateus, embaixo de uma árvore. Mas veja bem, quando Jesus faz essa promessa para Pedro, ele faz no contexto de igreja. E ele fala assim, olha, o que você, no singular, o que você ligar na terra vai ser ligado, vai ter sido ligado no céu, o que você desligar na terra vai ter sido desligado no céu. Ele faz a mesma promessa 2 capítulos depois, no capítulo 18, versículo 18 e 19, não, versículo 17 a 18, ele faz a mesma promessa. E também é no contexto de igreja. Veja bem o que Jesus fala. Se uma pessoa que errou, que faz parte da igreja, recusar ouvir vocês, conte à igreja. Aí o contexto igreja de novo. Se essa pessoa se recusar a ouvir também a igreja, trate essa pessoa como pagã ou publicana. Digo-vos a verdade, tudo que vocês, agora é plural, ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois aonde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. A verdade é simples. Aonde está o rei, está o reino. Aonde está o reino está junto dele. Então, quando 2 ou 3, ou 20 ou 30, ou 200 ou 300, ou 2.000 ou 3.000 pessoas se juntam, como nós estamos fazendo aqui hoje à noite, em nome de Jesus, no contexto de igreja local, o reino está presente e está sendo implantado naquele lugar. É por isso que você ouve de tantas histórias de pessoas que simplesmente vêm à igreja, fazem parte do louvor, ouvem uma mensagem e quando saem da igreja a vida delas mudaram. Por quê? Porque enquanto a igreja está fazendo o que nós fazemos, o rei se apresenta, Jesus se apresenta. E aonde o rei está, o reino é implantado. O reino é executado. Os decretos se fazem realidades. Então, é uma tremenda oportunidade, toda vez que você está num pequeno grupo, toda vez que você está na igreja, falar assim, Senhor, eu estou aqui, você é o rei, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí você fala aquela situação que você está vivendo. Quando a igreja se junta, a primeira chave, gente, primeiro acesso ao reino é o ajuntamento da igreja local. Tem muito poder nisso daqui, tem muito poder. É a primeira chave. Chave número 2, fale comigo, chave número 2. É a oração em concordância. Fale, a oração em concordância. Você ouviu o que Jesus acabou de falar? Tudo que vocês ligarem na terra, e aí algumas traduções não traduzem esse versículo corretamente, a NVI em português faz um excelente trabalho. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. O ligar e desligar aí é um termo legal. É um termo legal. Ele quer dizer causar algo ou alguém a estar sobre a autoridade de alguém. Daí veio do léxico de Luenida, que é um léxico moderno do grego, e olha bem o que eles estão falando, que esse termo aí é um termo legal de causar algo, alguém estar sobre a autoridade de outro. E Jesus está falando assim, quando vocês se juntam, e uma das maneiras que nós fazemos essa ligação é através da oração, a concordância, e nós oramos por uma coisa, aquilo que já foi declarado no céu é implantado na terra, é executado na terra.
Em outras palavras, nosso trabalho não é orar pelo nosso reino. Senhor, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça. Nosso trabalho é implementar o reino de Deus. É aquilo que já foi declarado. Presta atenção, gente. Tudo que você está vivendo hoje, tudo que eu estou vivendo hoje, Deus já tem uma declaração para esse problema que você está vivendo. Não pegou Deus de surpresa. Deus não vive no tempo. Para Ele, o passado, o presente e o futuro acontecem tudo ao mesmo tempo. Deus é eterno. Então, tudo que você passa na vida, tudo que eu passo, Ele já está sabendo a respeito. E Ele já tem um decreto sobre isso daí. Quando eu oro, o que eu devo fazer? Quando eu me junto com você, Senhor, esse decreto que você tem já a respeito dessa doença, desse problema, dessa depressão, em nome de Jesus, nós agora efetuamos isso em oração. E Jesus disse que tudo, fale comigo, tudo, não é alguma coisa não, gente. Gente, isso é poder demais. Tudo que vocês juntando, se está juntando, concordarem, olha, que o reino de Deus venha sobre essa situação, Ele diz, vai acontecer. Não existe questão, vai acontecer. A oração em concordância é muito poderosa. Na verdade, todo esse ensinamento vem de quando Jesus ensina os discípulos a fazer o quê? A orar. Os discípulos perguntam, Jesus, como é que a gente deve orar? Ele fala assim, olha, vocês oram assim. Diz aqui em Mateus capítulo 6, né? Orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, o teu governo, a tua vontade, o teu poder, vem para cá. Isso que já está aí, que você já declarou, manda para cá. Seja feita a tua vontade aqui na terra, aqui nessa situação, do jeitinho que você já declarou aí no céu. Agora, note uma coisa, gente. A oração é toda no plural. Não é meu Pai que está no céu. É nosso Pai que está no céu. Venha a nós o teu reino. Perdoa as nossas dívidas. Dá para nós o pão de cada dia. A oração é no contexto de igreja. É no contexto de concordância. Mesmo quando eu estou orando sozinho lá em casa, eu tenho que estar ligado ao corpo de Cristo. Oração, essa oração, né? Oração só, que a pessoa está completamente desligada do corpo, não conta. É aquela oração em concordância, em ligação com os irmãos, com as irmãs. O poder é grande, gente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Quando a gente acabar aqui hoje, daqui a uns minutos, eu quero fazer isso. Se você estiver em casa, faz isso também. Liga para alguém, ora pelo telefone. Às vezes eu preciso orar com alguém. Não tem problema nenhum orar sozinho. Jesus orava sozinho muitas vezes, mas eu creio muito na oração em concordância. Eu pego o meu celular do carro, ligo para alguém e falo assim, concorda comigo aí agora. E a gente começa a orar. A oração em concordância é uma chave de acesso à vontade de Deus para o problema que você está passando. Chave número 3, fale comigo, chave número 3. São só 5, já estou terminando, gente. O louvor. O louvor. O louvor nos dá acesso direto ao reino de Deus e traz o reino para a situação onde nós estamos. Salmo 22, 3, lendo agora na Almeida Corrigida e Revisada, diz assim, porém tu és santo, falando com Deus. Tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. Quando o povo de Deus começa a louvar a Deus, o que esse versículo está falando é que um trono é feito. Trono é lugar de quem sentar? Do rei. Quando o rei senta, o que está presente? O reino. Por isso que a gente canta aquele hino, né? Antigamente a gente cantava, e às vezes a gente canta de novo. A ti fazemos um trono de louvores. Não é? A ti fazemos um trono de louvores,
A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Gente, você pode estar na pior situação desse mundo. Você começa a louvar a Deus e a presença de Deus vai se fazer real naquele lugar. Mas isso você já sabia. O que eu estou falando com vocês é que você está trazendo o reino. Não é só que Deus vem para aquele lugar, é que a situação muda. Por que Deus vem para aquele lugar? Porque quando Deus vem, Ele traz com Ele o reino. Segunda Crônicas 20 fala a história de Josafá, quando 3 exércitos vieram contra ele. 3 exércitos. Ele falou, Deus, o que eu vou fazer? Deus falou assim, manda o exército, mas lá na frente você bota um grupo de levitas louvando. E enquanto eles estavam louvando, Deus se fez presente e ganhou aquela batalha para eles. O louvor trouxe o reino mudou a situação. Quando o exército foi lutar, a batalha já estava ganha. Em Atos, acho que é capítulo 16, nós temos a mesma situação. Paulo, preso numa cadeia, meia-noite, ele começa a louvar a Deus. Começa a louvar. E a Bíblia diz que, enquanto ele estava louvando, Deus veio, teve um grande terremoto, os anjos desceram, abriram as portas daquela cadeia. A situação dele mudou completamente porque ele começou a louvar. Gente, a chave número 1 é a reunião da igreja local. A chave número 2 é a oração em concordância. Chave número 3 é o louvor. Deixa eu falar essa história aqui. Na verdade, eu posso falar a chave número 4 e depois eu conto essa história. Chave número 4, fale comigo. Recitar a palavra de Deus. Fala aí, recitar a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, e Efésios é um livro, na verdade, que tem como tema o trazer a vontade de Deus para essa terra. Começa no início falando justamente isso daí, que Deus já tem nos dado todas as bênçãos espirituais e que a gente tem que trazer essas bênçãos aqui. Então, é o mesmo tema. E lá no final ele está falando a respeito dessa violência que tem que acontecer quando nós trazemos o reino para cá. E Paulo fala então da guerra espiritual e ele fala de várias coisas, todas elas são armas de defesa. E existe uma arma que é uma arma de ataque. Efésios 6,17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele não ficava conversando com Satanás, igual a gente vê às vezes lá no Brasil o pessoal falando, né? Conversando como se fosse, né, um amiguinho. Ele só falava com Satanás baseado na palavra de Deus. Não, Satanás não é assim, mas as Escrituras dizem. E toda vez que ele falava a palavra de Deus, porque a palavra de Deus são os decretos de Deus, Deus é o rei. Então a palavra dele são os decretos do reino. Quando ele falava, proclamava a palavra, ele estava executando o reino. Estava executando o reino. Não caiu em tentação porque ele executou o reino. Há umas semanas atrás, 6, 7, 8 semanas, alguma coisa assim, eu cheguei do trabalho um dia e nesse dia, por alguma razão, assim que eu cheguei, eu notei que a minha filha, que é maravilhosa, nesse dia ela estava diferente. Tinha alguma coisa que ela estava muito rebelde. Não era algo normal. Todo mundo sabe que criança tem umas horas que ficam meio rebeldes. Mas era algo fora do normal. Tudo que nós falávamos que queríamos fazer, ela não queria fazer. A gente falou, vamos andar na rua. Não queria. Mas não queria com uma veemência assim. E eu notei logo, que era uma coisa espiritual. Eu notei que tinha um espírito de rebeldia que estava realmente tentando ela. Nunca tinha acontecido isso antes. E eu estava lá fazendo comida e estava
tendo que lidar com os 3 e, sinceramente, não tinha como lidar com isso, não sabia como fazer, não falei com ninguém, quem estava lá em casa era meu pai e minha mãe me ajudando. E eu notei uma hora que eu estava lá cozinhando, eu notei minha mãe indo para a sala e quietinha, ela não chamou ninguém para orar, ela não falou, gente, vamos orar, vamos clamar, vamos... Quietinha. Ela notou a mesma coisa que eu tinha notado, sem a gente conversar. Ela sentou no sofá lá de casa e ela começou a cantar um corinho. Quietinha, lá sozinha. E minha filha me respondendo, e eu cozinhando, e aquilo tudo acontecendo. E minha mãe começou a cantar um corinho baixinho, Depois de ela cantar aquele corinho, ela pegou e começou a recitar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Foi recitando. Gente, vocês vão ter que crer em mim, porque é o único jeito de vocês saberem isso. Pergunta para minha mãe. Foi como se alguém pegasse aquela filha que estava lá, tirasse e botasse outra. Em alguns minutos, a minha filha mudou completamente. Eu não tinha pregado essa mensagem, mas eu já tinha preparado. E para mim aquilo dali foi tremendo, que eu falei assim, eu sei exatamente o que aconteceu. Minha mãe não precisou orar pela minha filha. Minha mãe não precisou fazer um estardalhaço. Minha mãe trouxe o reino. Quando ela começou a louvar e citar a palavra de Deus, o reino entrou na minha casa. E quando o reino entrou, minha filha mudou. Chave número 1, reunião da igreja local. Fale comigo, chave número 1, reunião da igreja local. Chave número 2, oração em concordância. Chave número 3, o louvor. Chave número 4, recitar a palavra de Deus. Por último, e esse daqui eu vou falar muito rapidamente. Você sabe que a Bíblia nos mostra que orar em línguas é uma chave de acesso ao reino? Olha só o que Romanos 8, 26 e 27 diz. Da mesma forma, o Espírito de Deus, nos ajuda em nossa fraqueza. Quando eu estou lidando com uma coisa que é difícil, para mim eu não tenho força, o Espírito vai me ajudar. Como? Pois não sabemos orar. Está falando de oração. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma referência ao orar em línguas. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vontade de Deus é o quê? É o reino de Deus. Quando a gente está numa situação, a gente não sabe nem como orar, Deus nos deu um outro acesso. Jesus nos deu um acesso. A gente pode citar a palavra de Deus, a gente pode louvar, a gente pode orar em concordância. Mas, se você ainda não tem essa capacidade, peça a Deus, Deus vai te dar. E você começa a orar e orar em línguas, e você começa a orar e começa a orar em línguas, e Deus te dá aquela linguagem espiritual. E o que está acontecendo ali é que o Espírito Santo de Deus está acessando o reino, porque eu não sei, mas Ele acessa por mim, e Ele começa a trazer o reino para aquela situação. Eu quero terminar com uma coisa e depois a gente vai terminar, e quem precisar ir, pode ir, mas eu gostaria de sugerir que a gente gastasse uns minutos trazendo o reino para as nossas situações. Eu tenho coisas que eu preciso do reino, eu preciso que o céu invada essas situações. Eu não sei se você tem. Eu preciso. Mas eu quero concluir com uma coisa. As chaves não são magia. O brasileiro é meio supersticioso, não é? O brasileiro é meio de superstição. E é muito fácil a gente pegar isso e achar que essas coisas é tipo uma macumba evangélica, né? Você precisa de uma cura, vamos à chave do reino, né? E aí pega e usa mecanicamente, mas sério mesmo, como se fosse uma macumba cristã. Vamos lá, gente, vamos orar em concordância. Vamos lá, gente, vamos louvar, vamos falar em línguas. E não é assim. Não é assim, isso não é magia. Essas chaves só funcionam no contexto de um relacionamento real com Deus. No contexto desse dia a dia com Deus, no contexto da vida na igreja,
no contexto de uma vida de arrependimento constante, de tentar acertar a minha vida para as coisas de Deus. Nesse contexto, aí eu tenho acesso a essas coisas. Eu me reúno com a igreja, e eu estou lá me reunindo, a gente não está nem falando do meu problema, mas o reino está entrando na minha vida. O reino está entrando. Eu venho na igreja, e aí eu venho, você vem, e aí a gente faz o que a gente vai fazer agora, a gente se junta com uma pessoa, com duas, vamos orar a respeito disso, e em concordância nós oramos, sabendo a autoridade que temos, que é diferente agora. Deus, você disse que tudo, fale comigo, tudo que eu concordar, que vai vir o reino e vai entrar, vai invadir, vai arrebentar, Senhor, é agora. A gente vem e a gente começa a louvar. A gente vem, a gente lembra de um versículo e a gente recita para aquele problema. A gente fala em línguas e o reino vai invadir a nossa vida. Gente, se a igreja aprender a fazer isso, vai mudar muita coisa no nosso meio. Vai mudar muita coisa, vai ter muito milagre, porque os céus vão invadir a terra. Amém? Pastor Fernando, eu vou deixar você dar continuidade aí ao culto, terminar, mas aí o que eu gostaria de fazer é, quem quiser fazer parte disso, a gente não sei, vir aqui na frente e se juntar em grupos de 2, 3, 4 e vamos trazer o que está na sua vida hoje, a gente vai orar. Em nome de Jesus, reino, entra nisso daqui, você vai falar que é, e a gente vai concordar, e vão haver milagres, e você vai ter que vir na igreja e falar, você não sabe o que aconteceu sexta-feira passada, isso estava emperrado há muito tempo, mas quando nós oramos, com aquela autoridade, mudou. Amém? Como? Podemos fazer isso agora? Então vamos fazer. Senhor, te pedimos agora, entregamos essa palavra a Ti, Senhor, é a Tua palavra. Senhor, ensina para a gente, Pai, ter acesso, Senhor, ao reino, a essa realidade. Te pedimos agora, Senhor, se tiver alguém aqui, Senhor, que ainda não passou, Senhor, a ter um relacionamento contigo para ver o reino, se tem alguém vendo pela internet, que ainda não teve esse acesso a você agora, Pai, toca nessa pessoa para abrir o seu coração para você, para que eles possam ter acesso ao reino. Pai, se tiver alguém aqui, se tiver alguém através da internet, Pai, que precisa, Senhor, de um arrependimento, de mudança de vida, Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que o reino vai fazer é ajustar a vida da pessoa à Tua vontade. Ajusta a minha vida à Tua vontade perfeita. Fala isso com Deus agora, Senhor, ajusta a minha vida ao Teu reino. Vai, ora, fala isso agora, Senhor, ajusta a minha vida ao Teu reino. Senhor, eu estou te pedindo, as coisas na minha vida que estão fora do Teu reino, fora da Tua vontade, Espírito Santo de Deus, invade a minha vida. Reino de Deus, invade e ajusta a minha vida ao Teu reino. Agora, se você fez essas orações, se você se comprometeu com isso, agora é a hora da gente botar isso em prática. Eu gostaria de pedir que quem quiser orar por uma situação específica, vem aqui na frente, faz grupos de no máximo 4 pessoas, ninguém sozinho. Lembra, a oração tem que ser em concordância. Não precisa ser um pastor não, gente. É oração em concordância. 2, 3 ou 4 pessoas, e dentro desse círculo você vai botar isso em prática. Se você estiver vendo isso de casa, faz isso. Se não tiver ninguém, faz sozinho. Se você tiver alguém, faz com alguém. Se puder ligar pelo telefone, faz com alguém. 2, 3 ou no máximo 4 pessoas. Preste atenção. Nesse grupo que você está, e eu vou me juntar a você, gente. Preste atenção. Nesse grupo, você vai trazer uma situação na sua vida que você quer que o reino invada. Todo mundo olhando para mim. Nesse seu grupo, você vai trazer uma situação na sua vida que você quer que o reino de Deus invada. E você vai falar, gente, eu quero orar por isso aqui. E aí todo mundo vai orar em concordância e com autoridade, clamando que o reino de Deus entre nisso daí, que o reino venha e destrua todo o reino do mal e que a vontade perfeita de Deus seja feita nessa situação. Aí a outra pessoa fala, tá bem? Até todo mundo ter essa oportunidade. Vamos fazer?